Para aqueles mais antigos da igreja, estão revendo um querido irmão, pastor, missionário, Barbosinha, né, para os mais antigos. Mas para alguns da igreja mais recentes não conhecem. Ele vai se apresentar, vai falar quem ele é, o que ele está fazendo, e você vai poder conhecer. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor nessa manhã, dentro do tema da escola bíblica. Ele estará conosco à noite, falando também dentro daquilo que tem sido a sua vida, nesse tempo que Deus o chamou para o campo missionário. Vamos orar com ele, pedir a Deus que fale através dele ao nosso coração. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do Barbosinha. Obrigado. Depois também de um longo tempo, podemos recebê-lo aqui com tanta alegria e termos o privilégio de ouvir do Senhor, através dele, a mensagem que traz vida, esperança, transforma, nos aproxima do Senhor, Pai, e nos dá a certeza de que um dia estaremos todos juntos, adorando, servindo, já sem pecado. Te agradecemos pelo tempo que o Senhor separou para nós nessa manhã. Usa-o por tua graça, para a tua glória. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ir até 11 horas. Ok. Senibigelela egameni, linkosti Jesu. No sul da África, nós nunca nos levantamos à frente do povo de Deus, sem dizer primeiro, eu saúdo você no precioso nome de Jesus. É Jesus que traz a gente para ficar junto, né? Não foi a hora do culto da escola dominical. Quem trouxe você aqui foi Jesus. Creia você ou não. Foi o Espírito dele que colocou alguma coisa dentro de você que falou, levanta daí, vamos adorar junto com o povo de Deus. Para mim é sempre uma alegria renovada estar de volta na Igreja Presbiteriana de Brasília. Ver alguns amigos queridos, renovar laços de amizade e fazer novos amigos, né? Mas é aquele negócio, quando eu morei aqui, quando eu pastoreei aqui na igreja, a igreja se tornou a minha família. O povo me recebeu como parte de família e me acolheu muito bem. A minha história está marcada aqui dentro. Para você que não me conhece, eu trabalhei aqui entre 1985 e 1987. Nunca mais fui o mesmo. Eu sempre falo para o pessoal que acha que Brasília é tudo igual. Isso é para eles, gente, que não conhece Brasília. Eu sempre falo assim, depois que você conhece Brasília, você não acostuma mais em lugar nenhum. Mas é verdade. Para mim é uma alegria tremenda estar com vocês. Para mim é uma emoção. Eu quero dizer duas coisas, que para mim vocês sempre me surpreendem. A primeira coisa é isso aqui do meu lado esquerdo. Esse ministério com surdos mudos. Vocês não podem ter ideia da importância disso, da disseminação do Evangelho para uma turma que não pode ouvir como você pode me ouvir agora. Romanos capítulo 10 diz que a fé vem pelo... E a turma que não ouve? Como é que a gente vai fazer com eles? Eles têm que ouvir, gente. E isso mexe comigo. Em Moçambique, onde eu morei 8 anos e meio, tem uma igreja onde quase 80% dos membros são surdos mudos. É uma coisa tremenda. Então, assim, isso me emociona. Se eu começar a falar muito aqui, vai cair cisco no meu olho. A segunda coisa que sempre me emociona estar em Brasília e com os irmãos é de ver como é que vocês têm andado, como é que o Evangelho tem progredido no meio de vocês. É sempre um incentivo para o meu coração. E eu sou grato a Deus. Eu sei que na caminhada de vocês, como igreja, vocês passaram por uns bons bocados. Mas deixe-me dizer uma coisa para vocês. De irmão para irmão, de irmão para irmã. Deus
em nenhum momento abandonou vocês e em nenhum momento ele deixou de escrever aquele poema que ele está escrevendo na vida de vocês até o dia que vocês encontrarem com Jesus. Para ser sincero, fala comigo de coração aberto. Teve dias aqui nos últimos 5 anos que você questionou onde estava Deus, não questionou? Fala a verdade. E sabe onde é que ele estava? Andando absolutamente do seu lado. Andando exatamente com a sua igreja. Então, se eu posso encorajar você hoje de manhã, é de dizer que, como igreja, se você ama esta igreja, se você ama a igreja de Jesus, você acha que cuida bem dela, imagina aquele que morreu por ela. E ele está aqui, no nosso meio. E é por isso que é bom demais cantar juntos, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. E a gente está aqui para proclamar essas verdades do Evangelho, né? Bom, eu hoje vou falar de um assunto para vocês que eu não sou muito acostumado a falar não, gente. Depois de 35 anos no campo missionário, caramba, 35 anos. Né? Falando só do amor de Deus pelo mundo, pelo crescimento do reino. E a gente tem história para contar até meia-noite. Falar nisso, um dos últimos cultos que eu fui em Moçambique, eles me chamaram para pregar, e eu fui lá para pregar. E eles começaram, canta o coral tal, canta aquele outro coral, tem um testemunho, não sei o quê. Quando me passaram a palavra, já tinha 3h30 de culto. Eu falei 30 minutos, depois teve mais um punhado de coral e um punhado de testemunho, foram 5 horas de culto. Então, assim, eu estou inspirado, gente, estou com vontade... Mas pode ficar tranquilo, hoje não vai ser 5 horas, não. Quando passar das 3h30, você começa a levantar a mão e falar, pastor, estou indo embora, fica aí. O privilégio é todo meu de estar com você. A segunda coisa que eu queria dizer para você. Depois de 27 anos no sul da África, Deus redirecionou o nosso ministério. Eu estou trabalhando no sul dos Estados Unidos, trabalhando com pastores de fala portuguesa e fala hispânica. E para você que acha que viver nos Estados Unidos é uma brisa, é porque você só foi na Disneylândia, você não morou lá ainda. E a segunda coisa que eu queria te dizer a respeito dos Estados Unidos, nunca aquele país precisou tanto do Evangelho de Jesus como agora. Quando você orar pelo mundo perdido, ore pelos Estados Unidos da América. Não deixe que as aparências te enganem. Eles precisam tanto do Evangelho hoje, como o Cochipó da Ponte sempre precisou. Onde está o perdido? É ali que o amor de Jesus precisa chegar. É ali que a graça de Deus precisa transformar. E os Estados Unidos precisa hoje do Evangelho de Jesus. Não esquece disso, não. Tá bom? Estamos na mesma página? Ô, gente, fala alguma coisa comigo, pelo amor de qualquer coisa. Eu vivi 27 anos na África. Lá a gente fala, amém, aleluia. Então fala assim, isso não é nada, para de falar, faz alguma coisa. Mas se você não quiser falar nada, fala um amém bem baixinho, que é uma coisa que não é bem de nossa, né, de presbiteriano. Pode falar baixinho, mas fala. Tá bom? Então, nós vamos continuar no nosso tema de 10 mandamentos. E hoje nós vamos falar de alguma coisa que é que traz um pouco de divisão no meio do povo de Deus. Nós vamos falar sobre o sábado. Para que serve o sábado? Por que ele falou para a gente guardar o sábado? Por que ele não falou para a gente guardar o domingo? Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 10. Mas vamos até o 11, tá bom? 8 a 11. Êxodo 20, de 8 a 11, diz assim a palavra de Deus: lembra-te do dia de sábado para o santificar.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Então eu quero que você preste atenção, o que está dizendo aí. O sábado é de quem? Tá, então estamos na mesma página. O 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Presta atenção, ele abençoou o dia... Não foi o dia sábado. Foi o dia, o quê? O dia de sábado, tá bom? Então, deixa essas coisas aí na sua cabeça, que a gente vai ficar voltando e andando através das Escrituras para a gente poder entender isso bem. Vamos orar. Pai, que a Tua palavra faça sentido para o nosso coração hoje. E que a gente saia daqui diferente do jeito que a gente entrou. E que os outros possam ver este sábado em nós, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Em o nome de Jesus te pedimos. Amém. A primeira pergunta, quando nós pensamos no sábado, é uma ordenança ou é uma sugestão? E a segunda pergunta que fica é, para quem que é essa ordenança? Já respondi a primeira pergunta, nem deixou vocês responder. Sabe aquela história de que a resposta é Jesus, que não dá nem tempo do cara fazer a pergunta? É do tipo do pastor que fazia o culto com as crianças antes de começar a mensagem, e ele foi tentar descrever um esquilo, e foi falando daquele bichinho que é bem fofinho, tem uma pele assim, assado, e ele perguntou para os menininhos e falou assim, você sabe de que você está falando? O menininho levantou lá na ponta e falou assim, pastor, eu acho que o senhor está descrevendo o esquilo, mas eu sei que a resposta certa é Jesus. Então, não deixei nem você perguntar, né? Porque é uma ordenança. A Bíblia fala para nós guardarmos o dia de sábado. Só que, na sua dispensação natural, naquilo que Deus fez, Ele ordenou para quem? Né? Não foi uma coisa natural para toda a criação. Então, não se esperava que os hititas, os jebusitas e os fariseus e todos eles, todos os outros eus, fossem guardar o dia de sábado. Qual foi a origem do sábado e o seu significado? Pela primeira vez que a Bíblia fala o dia de sábado, é realmente em Gênesis, em Êxodo, capítulo 20. Mas a ideia de sábado começou lá na criação. 6 dias, Deus viu que tudo estava bom, tudo era sagrado, tudo era lindo, mas no 7º dia, Ele descansou. O que é interessante, entenda isso, essa é uma maneira antropomórfica, ou uma maneira assim, de apresentar Deus como nós, né? Uma maneira humana. Lembra que se nós não conseguimos explicar Deus de uma maneira humana, nós não temos relacionamento, porque fica uma coisa bem filosófica, bem no ar. Então fala que Deus descansou. Deus cansa por acaso? Não. Ele é espírito, não é? Deus continua a prover, cuidar e trabalhar em prol do seu povo? Continua. Só que nós precisamos entender que na presença de Deus há descanso para a alma do homem. Aí nós vamos chegar lá. Aguenta as pontas, ainda tem um pouquinho para caminhar. Lembra então, primeiro é uma ordenança, segundo é uma ordenança para o povo de Deus, não é um princípio universal. Mas qual é o propósito do sábado? Por que esse dia de sábado, por que ele existe? A primeira coisa que você precisa entender dentro desse propósito é que Deus criou o descanso para aqueles que são seus. A ideia do dia de sábado é um dia de descanso, é uma era de descanso. Deus criou o descanso.
Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus criou o descanso antes do pecado, quanto mais descanso depois do pecado a nossa alma precisa, não é verdade? Um dos maiores problemas que estão invadindo os consultórios de psicólogos e psiquiatras no dia de hoje é a falta de nós entendermos que nós temos limitações e que nós precisamos de descanso, nós precisamos de margem nas nossas vidas. Outro dia atrás eu estava conversando com alguém em São Paulo, uma pessoa que foi alta funcionária da Natura, e ela falou comigo assim, mas pastor, quando você está nesse ciclo vicioso, você nem pensa nisso. Você trabalha 8, 10, 12, 14 horas num dia, e você vai para casa, e na sua mente tudo isso é normal. Não é uma coisa anormal. Nós estamos perdendo, através dos anos, a visão do descanso. E só entre eu e você, nós pastores somos iguaizinhos. Ele não. A gente tem medo de falar não para o crente, porque a gente fala assim, não, mas é para isso que eu fui pago. Né? Ou Deus me chamou para isso. Ou às vezes até os membros da igreja lembram isso a nós de uma maneira bem bonitinha. Mas esse não é o seu ministério, pastor? Acordar às 3 da manhã para ouvir a gente conversar sobre a luta que a gente está tendo com o nosso filho, ou com a unha encravada, ou com o passarinho do vizinho que canta a noite inteira. Até os pastores precisam colocar limites. Isso não é uma coisa só para o leigo, para o membro da igreja. Os reformadores, Calvino, Lutero, Zwinglio, todos eles olhavam para o sábado não como um dia, mas como algo que carregava um significado maior. Não era apenas uma questão de horas, mas era uma questão do coração. Foi Calvino que disse o seguinte: somos instruídos em muitas passagens que esse prenúncio do descanso espiritual ocupava o principal lugar na ideia do sábado. Desde que ele terminou a criação, Deus tem descansado, mas ele continua trabalhando. Ele continua ativo, preservando, cuidando, provendo para o seu povo e, de uma maneira geral, provendo para o mundo. Não é assim que a Bíblia diz que o sol vem sobre justos e injustos? Que a chuva cai sobre justos e injustos? A chuva cai sobre você e sobre aquela pessoa que você não aguenta nem olhar. Mas o sol e a chuva é para ele também. A chuva cai sobre você e sobre aquela pessoa que você não vai com a cara. Não tem aquelas pessoas que você olha assim, vê atravessar na rua e fala, pelo amor de qualquer coisa. Você vira para o lado, entra na loja, faz qualquer coisa para não encontrar com ela. Ela também é alvo da preservação de Deus. Descanso e paz são duas palavras que no hebraico, e você sabe que o Velho Testamento foi escrito originariamente em hebraico e com partes de aramaico, né? Então, paz e descanso no hebraico, elas são tão juntas que Jerusalém é chamada a cidade de Deus. Por que é chamada a cidade de Deus? Porque é a cidade da paz, é a cidade do descanso. Mas essa Jerusalém é aquela outra, viu, gente? Não é aquela que está no Israel físico hoje. A Jerusalém de Deus é onde existe o eterno descanso, a eterna paz. Mas sabe de uma coisa? Quando tudo era perfeito e Deus criou o descanso, o homem preferiu confiar
no seu próprio descanso, nas suas próprias escolhas, nas suas próprias mazelas. Aí sabe o que ele fez? Ele se rebelou contra Deus. Ele decidiu não esperar aquele dia que Deus daria a ele do fruto da árvore da vida, permitiria que ele conhecesse como ele é conhecido, e ele falou, não, eu tenho que fazer um atalho aqui. Não é assim que a gente faz às vezes? A gente ora, e Deus não responde do jeito que a gente quer, fala assim, está passando a hora, então preciso dar uma ajudazinha. Deus está indicando que eu preciso tomar decisão e depois Ele abençoa. Não é assim? A última vez que um cara fez isso na Bíblia, criou um problemão que nós estamos tendo consequência até hoje. Quando Deus prometeu a ele que ia dar um filho, ele já estava com 90 e poucos anos, falou, a máquina não aguenta mais, não vai funcionar. E aí a mulher dele cochichou no ouvido e falou, olha, pega Agar, e aí você tem um filho com ela, e você vai ter alguém que vai ser seu herdeiro, e de Ismael vieram os ismaelitas, que vieram quase todos os que habitam no Oriente Médio hoje, e você sabe onde é que eu vou chegar, né? Tudo isso consequência de atitudes que tomamos, porque não esperamos o tempo exato de Deus. Então, sabe o que aconteceu? O homem tomou sua própria decisão e ele perdeu o descanso, ele perdeu o sábado. Ele perdeu tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Então, quando Deus ordena o sábado através de Moisés, e aqui eu vou mudar um pouquinho o rótulo, de sábado eu vou começar a chamar do descanso, com D maiúsculo. Ele perdeu o descanso. E quando Deus ordena este sábado, esse descanso, Ele não apenas está chamando o povo de Deus para descansar, Ele está chamando o povo de Deus para descansar nele, com Ele. E nós perdemos essa perspectiva através dos séculos. Quando o judeu celebrava o sábado, ele antecipava o fim do seu sofrimento da semana inteira. Quando nós celebramos o sábado, nós olhamos para trás e falamos, nós vamos já começar com Deus para o restante da semana. Mas no Novo Testamento as coisas ficam um pouco mais claras. Com Cristo, nós temos o fim da semana judaica e o começo de uma nova era. Uma nova criação, um novo pacto, uma nova aliança. Os judeus olhavam para o sábado como o fim da semana, como o dia final onde eles iam descansar. Nós olhamos para o descanso que temos em Deus para começarmos a semana. Sabe por quê? Quando o segundo Adão, Jesus, fez o que fez, ele obtém para nós o descanso. Ele obtém para nós o acesso à árvore da vida, a entrada no sétimo dia eterno, que o próprio Deus goza. O sábado, então, é a vida eterna na presença de Deus. Entendeu isso aí? Fala, fala, Tá, bom. Então eu sei que você não está mais pensando na derrota do Brasil. Está comigo aqui. Existem vários sábados nas Escrituras, vários descansos. Além do descanso propriamente dito, que ele fala de separar um dia de descanso, né? Existe um sábado para a terra. A cada 7 anos tem que deixar a terra para ela recuperar e para plantar de novo depois do 7º ano. No 7º mês de cada ano tinha o dia da expiação, que tínhamos que sacrificar alguma coisa para que os nossos pecados fossem perdoados. O ano do jubileu, a cada 50 anos existia um ano que era um sábado, que todos os escravos eram libertados, tudo que você usou devia para você, não devia mais. Então, cuidado com a turma que quer pegar dinheiro emprestado no 49º ano, porque eles já sabem que no 50º tem que perdoar tudo. Então, tinha todos esses sábados na vida judaica.
Mas, meus amados, o sábado deve nos ensinar sobre Deus e não sobre nós mesmos. Não é algo para se tornar utilitário. O ponto central das ordenanças de Deus é teológica, não é humana. Mas o povo tem memória curta, eu tenho memória curta, nós como povo de Deus temos memória curta, a gente esquece rapidinho o que Deus fez por nós. E eles também, no deserto, esqueceram rapidinho o que Deus fez por eles no Egito. Você já pensou passar no meio de um rio, de um mar, a terra seca, atravessar aquele multidão de água, e daí a uns 8, 10 anos você esquecer que Deus fez isso por você? Já pensou? Ah, meus amados, é muito fácil eu esquecer que eu estava na zona da escuridão e da morte há 30 anos atrás. E Jesus veio para o meu mundo e colocou luz nele e me chamou para ser luz dele. É fácil a gente esquecer disso. É fácil a gente esquecer como éramos antes e o que Deus fez em nós agora. É fácil esquecer da luta, da angústia que eu estava quando eu não tinha mais emprego e lutava e orava e batia todas as portas, e depois que eu consegui, aquela luta às vezes é esquecida. Sabe por que muitos não entraram no descanso eterno, na Canaã? Porque eles se tornaram cínicos pelo cumprimento das promessas de Deus a Abraão. Eles se esqueceram do Deus que deu a eles a promessa de um descanso eterno. O Salmo 90, eu vou ler 2 salmos, rapidinho, só para te dar um pano de fundo na ideia do sábado. O Salmo 95 diz o seguinte: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, no dia de Massá no deserto, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, no meu sábado. Isso quer dizer, porque não creram naquilo que eu disse, porque não creram em mim, não terão companhia comigo. Sem fé? Não é quase possível, né, meus amados? Não é difícil. Não é assim a gente dá o jeitinho que a turma dá. Não é daquelas chicanas na lei para deixar quem está culpado continuar como culpado, de pagar o preço da lei. Sem fé é impossível. Não tem jeito. E é por isso que aquela geração inteira não experimentou nem o Canaã terrestrial, nem o Canaã celestial. E se você está duvidando, depois você pode ler Hebreus, que você vai ouvir falar que nem no Canaã celestial eles compartilharam com Deus. O outro texto de Salmo 78, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenou a nossos pais que o transmitissem aos seus filhos. Então, muitos da nova geração só ficaram sabendo do que aconteceu lá no Egito e na saída do Egito, porque os pais contavam aos seus filhos. Não é? Você vai ler isso em Salmos, o que ouvimos, o que aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, nós não esconderemos aos nossos. Isso aí. Então é isso que o texto está dizendo. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que, olha só que coisa linda, não, você tem que guardar isso, pelo amor de qualquer coisa, para que pusessem em Deus a sua confiança, para que tivessem fé em Deus, somente em Deus.
Sabe, meus queridos, mas eu muitas vezes no campo missionário, eu tive aquela tendência de crer mais nos meus objetivos, nas minhas estratégias, do que no poder daquele que faz a despeito de mim, das minhas estratégias, dos meus raciocínios, das maneiras mais complicadas e às vezes das mais certas na minha cabeça. Deus é Deus a despeito de mim. E nós esquecemos dele quando nós pensamos no sábado. Sabe por quê? Porque a gente pensa que a gente pode descansar a gente mesmo. Foi Santo Agostinho que disse que Deus, o Senhor, nos criou para o Senhor. E a nossa alma jamais vai encontrar descanso se não repousar completamente em Ti. Nele está o nosso sábado. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante. Geração de coração inconstante. Um dia vai na igreja, outro dia não vai. No dia que dá vontade. Mas a gente fala isso, né? Não estou com vontade de ir para a igreja. A gente vai lá ler Hebreus e fala assim, não faça como alguns, que sabe o que eles fazem? Eles se esquecem de reunir juntos com o povo redimido. Quando nós chegamos à Assembleia dos Santos, não é por causa dos outros, é por causa de Jesus, é por causa de Deus, porque Ele é o nosso descanso. Quando nós vimos aqui adorar, não é porque é domingo, gente, mas é porque alguém pagou o preço pela nossa vida, para que nós possamos adorá-lo e adorar com outros que podem adorá-lo em espírito e em verdade. Não é verdade? Geração de coração inconstante é aquele negócio, parece que o salmista vai enfiando a faca devagarinho e no final ele torce. Geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. O que ele quer dizer com isso? É um povo incrédulo, não colocou a sua fé em Deus. De novo, sem fé, nenhum dos incrédulos daquela geração entrou no descanso, que é Canaã, ainda que fossem herdeiros de Abraão. Quando lemos o Salmo 62:1, vemos que o problema real dessa geração era uma falta de fé, porque no 62:1 diz o seguinte, somente, e eu vou ler de novo, somente, só mais uma vez para você não esquecer, tá bom? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Não é porque não foram obedientes, não é porque não ofereceram sacrifícios o suficiente, ou não participaram de bastante cerimoniais, não é por nada disso, foi porque recusaram colocar seu descanso apenas em Deus. O pano de fundo para entendermos o descanso do sábado, você depois pode ler isso em Hebreus capítulo 3 e capítulo 4. Vai te dar muita munição para você entender o que é o verdadeiro sábado. É o fato do povo de Deus recusar a deixar suas vidas às mãos provedoras e redentoras de Deus. Hebreus 3,19 diz, vemos, pois, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Novamente, sem fé. Mas o que é interessante nessa caminhada é que mesmo eles não entrando no descanso, a promessa de Deus não acabou, não. Deus não virou e falou assim, agora eu vou tirar essa promessa de descanso, porque a turma não vai colocar confiança em mim mesmo, então eles que se lixem. Deus não cortou a sua promessa por causa de alguns que foram incrédulos. Hebreus 4:1, olha que beleza. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Em Hebreus 4, nós vemos o mesmo evangelho
foi anunciado a nós. O mesmo evangelho que foi anunciado para o povo de Deus no deserto é o mesmo evangelho que foi anunciado a nós na pessoa de Jesus. Porque o evangelho do deserto apontava para um descanso maior que somente em Jesus podíamos experimentar. E só poderíamos experimentar pela fé, porque sem fé... E o escritor de Hebreus continua, ele não para por aí. Ele diz o seguinte, que o povo de Deus viu que aquilo era apenas uma sombra do verdadeiro sábado. Você pode ver isso depois no capítulo 11, versículo 16. Então, quando eles entraram na terra prometida e viam que não tinham descanso, olha o que Hebreus fala, mas agora eles aspiram por uma pátria superior. Isto é, celestial. Eles viram que aqui na terra você não vai ter o real descanso. O real descanso é na presença de Deus. E o nosso descanso final é como se estivermos com o Criador do descanso, aquele que muitos de nós temos a ousadia de chamá-lo de Pai. Lembra-se de Mateus 11, 28 a 30? O vinde a mim de Jesus? Vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e aprendam de mim. E no finalzinho, no versículo 30, ele fala o seguinte, e achareis o quê? Descanso para as vossas almas. Meu querido, minha querida, sem Jesus não há descanso para a gente. Sem estarmos na presença de Deus por causa de Jesus, nós vamos estar igual Tiago, falar assim, por que tem tanta briga, tanta guerra no meio de vocês? É porque o nosso descanso está nas nossas razões e não naquele que criou o descanso para nós, aquele que nos deu o descanso eterno. O escritor de Hebreus continua falando desse descanso, do sábado eterno. Hebreus 4, de 8 a 10, diz assim, olha, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Versículo 10, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Aquele que experimenta o descanso de Deus, experimenta o Deus do descanso. E Mateus fala isso de uma maneira bem clara, explicando para os escribas e fariseus que o sábado, que o homem não foi criado por causa do sábado, do dia, porque é assim que os escribas e fariseus entendiam, que o negócio era um dia, é um período de 24 horas. E Jesus disse, não, vai além disso. O homem não foi criado por causa do sábado, mas o descanso foi criado por causa do homem. Ele é o Senhor do sábado. Ou não leste nas leis que aos sábados os sacerdotes no templo violam os sábados e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está entre vós quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não sacrifícios humanos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do quê? Do sábado. Dessa forma, Cristo se coloca como o descanso do sábado, como o nosso eterno descanso, atribuindo a si mesmo o cumprimento da profecia a respeito do servo escolhido lá de Isaías 53, que iria cuidar do quebrado, do moído, do desestimulado, do triste, do contrito, e daria a eles, a elas,
o descanso. Este é o sábado. Vamos terminar? Você achou que ia ser 3h30 mesmo, né? Vai ser não, gente. Vai ser só 2h30. E daí? É para a gente guardar o sábado ou não é? É, né? Agora, que sábado é esse? É o descanso que nós temos em Jesus. Nós precisamos ter aquele dia para observar, para adorar a Deus, para gastar tempo com Ele, na Sua palavra, através dos sacramentos que experimentamos na igreja local, para encorajarmos uns aos outros e, como Hebreus diz, para que nós nos acerquemos uns dos outros, para que possamos crescer juntos. Mas existe em nós, muitas vezes, essa ideia de que a gente tem que ser a ferro e fogo, né? Ou é ou não é, ou é branco ou é preto, ou é... A gente mexe com cores, né? Olha que Romanos capítulo 14 fala com a gente. Isso é muito bom para você lembrar quando estiver falando sobre ordenanças. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga igual todos os dias. Cada um tenha a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. E esse texto continua, e eu acho de uma riqueza tremenda, que ele fala assim, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, nós somos do descanso, gente. Nós somos do Senhor. Quer eu sinta ou não, a palavra não muda. Então não tem desse negócio se você veio para Cristo, experimentou a salvação e fala assim, pastor, mas eu não sinto. Eu vou te falar, vai catar abobrinha, porque Deus não está tão preocupado com o seu sentimento como Ele está preocupado em cumprir a palavra dEle. Ele disse que está com você até a consumação dos séculos. E não exista quebrada que você possa fazer na sua vida que Ele não vai estar lá do seu ladinho. Pode não concordar com o que você faz, mas Ele vai estar lá. Essa é a promessa dEle. E Ele não mente como o homem. Lembre-se, o sábado é parte da lei cerimonial em vez da lei moral, ok? A parte da lei moral de Deus é a que está eternamente, estreitamente ligada, vinculada aos crentes em ambos os testamentos. As leis cerimoniais, elas sempre apontavam para alguém que viria. Então, por exemplo, eu encontrei alguns pastores no sul da África que ainda, no seu coração, criam que precisavam sacrificar galinhas, ovelhas. Precisava haver derramamento de sangue para que o pecado deles fosse perdoado. Por quê? Porque eles olhavam só o livro de Deuteronômio. Tinha lá, tem que sacrificar mesmo. Até que eles entenderam que aquele sacrifício estava simplesmente apontando para um sacrifício maior, que é o sacrifício de Jesus. Então, quando Jesus veio, Hebreus é fantástico nisso aí. Ele fala, em sua carne, ele abole todas as leis cerimoniais. Então, lei cerimonial, todas elas foram cumpridas em Cristo. Lei moral, continua valendo. Honrar teu pai e tua mãe. Vem essa turma para mim e fala assim, eu sou cheio do Espírito, eu faço isso, faço aquilo. Qual Espírito, meu filho? Você obedece seu pai e sua mãe? Você honra seu pai e sua mãe? Aí é complicado, pastor. Fala, então volta lá e lê a Bíblia de novo. Que a Bíblia não fala para eu honrar meu pai e minha mãe somente quando é descomplicado. Então, as sombras de Cristo nas leis cerimoniais, elas apontam para aquele que haveria
de vir. A razão por que nós aceitamos a lei moral é quando elas são ditas no Velho Testamento e elas são repetidas no Novo Testamento com a mesma ênfase, não é? Então, por exemplo, né, tem uma turma que acredita mesmo que esse negócio de dízimo é balela. Eles falam assim, isso é coisa do Velho Testamento. Eu falo, legal. Quando você vai ler Jesus, ele fala assim, vocês, escribas e fariseus, que dão o dízimo até do cominho e da hortelã e esquece de fazer as boas obras. Vocês devem fazer tanto estas como aquelas. Mas ele estava falando para uma turma de judeu, a turma da lei e tal, e tal, e tal, e tal. E quando Paulo vira e fala que tudo aquilo que somos e temos é do Senhor. É um pouquinho mais que o dízimo, né? Tá bom, pastor, eu vou ficar só com os 10%, não precisa falar mais não. Olhe Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Meu amado, minha amada, deixa eu terminar. O sábado, para o crente em Cristo Jesus, é o descanso que ele tem em Deus e que só pode vir através de Jesus. Esse é o nosso sábado. E para você que está aqui hoje, e que fala, pastor, isso está confuso, eu ainda não estou entendendo, deixa eu te fazer uma pergunta. Bem claro, na lata. Não importa a sua idade, a sua educação formal, não importa quem você seja. Você já veio para Jesus. Você já abriu seu coração e falou com Ele, Senhor, eu não consigo entender, talvez porque meu coração está longe do Senhor, eu quero estar perto. O Senhor já veio em minha direção, o Senhor correu em minha direção, eu quero estar na tua direção também. Talvez isso é o que falta para você entender que Jesus é o teu descanso. É porque você ainda não esteja andando com Ele. Talvez você saiu da sua casa hoje de manhã e falou assim, mas que negócio, que raio é esse trem de 10 testamentos? Que coisa é essa que eu não consigo entender? Os 10 mandamentos, não é testamento não, é mandamento, hein? Eu queria saber se você estava me acompanhando, por isso eu falei testamento. São 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados para a nossa edificação, nos apontando para Jesus, nos ajudando a saber quem Deus é. Então, quando Ele fala para você guardar o sábado, é para você entrar no descanso, para você descansar das obras que não pertencem a Ele, é deixar isso de lado. Pastor, mas é tão difícil deixar aquele trem gostoso que a gente faz. Pecado é bom, diverte, mas condena. Nos leva para longe do descanso, nos leva para longe de Deus. E talvez é exatamente isso que você precisa hoje de manhã, é de encontrar com Jesus, abrir o seu coração para Deus e dizer, Deus, sou euzinho aqui, que o pastor falou aí é para mim, eu preciso desse descanso. Deus, sou euzinho aqui, eu preciso do Senhor. Meu querido, minha querida, se essa é a sua realidade, porque Jesus é o nosso descanso, o convite dele está sempre aqui. Venha para mim, você que está cansado, sobrecarregado, abatido, desprezado, machucado, magoado, carregando aquele trem ruim no seu coração a vida inteira. Vem para mim, que você vai achar descanso. E só Jesus pode dar aquilo que você precisa hoje. E tem gente que fala que o evangelho é só para os outros, né? Não,
O Evangelho é para mim e para você. E eu quero deixar o desafio aqui para você, você que está aqui dentro, você que está lá fora. Se você não veio para Jesus ainda, não endurece seu coração, não. Vem para Ele hoje. Vem descansar. Ele é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ele é a melhor coisa que pode acontecer para a tua vida. Preciso dizer isso para Ele. Deus, eu preciso dessa coisa. Eu preciso desse Jesus. Eu quero abrir meu coração hoje de manhã para o Senhor, do jeito que esse pastor está falando aí na frente. Porque eu preciso dele. Meu querido, minha querida, se essa é a tua realidade, por que você não fala isso com Deus agora? Ele está aí do seu lado. Ele vai te ouvir. Se você ouviu, entendeu e reconhece o seu pecado, reconhece que você está longe de Deus, não tem melhor lugar para você do que estar com Jesus. Ele está aqui. Ele está ouvindo o clamor no seu coração. Ele veio para te dar descanso. Joga isso fora, não. Abraça Jesus hoje de manhã. No seu coração, diga: Pai, eu sou o que eu sou. Eu entendi que eu sou pecador hoje de manhã. Eu entendi que eu preciso descansar. Eu entendi que eu preciso de Jesus. E foi por isso que o Senhor me trouxe aqui. Você veio aqui para Jesus. E se essa é a sua realidade, você que está aqui, você que está aí, está olhando para mim, vem para Jesus. Fala com Ele. Eu hoje, nesse dia, do jeito que eu estou, eu abro o meu coração para o Senhor. Vem, Senhor Jesus. Seja o meu Salvador. Seja o dono da minha vida. Me transforma. Me dê a esperança, me dê o descanso. Porque só o Senhor pode fazer isto. Hoje, 8 de julho de 2018, eu abro o meu coração. E porque o Senhor já me aceitou, eu recebo o Senhor como meu Salvador pessoal, Senhor da minha vida. E eu te peço, ó Deus, não me abandone, me deixe caminhar com o Senhor e continuar achando no Senhor o meu descanso. Por causa de Jesus, eu peço isso hoje ao Senhor. Amém. Bom demais, né? É a palavra de Deus. É ela que nos ajuda a entender quem Deus é. Que Deus te abençoe. Hoje à noite temos mais. Não vai ser 5 horas não, e nem vai ser sobre sábado. Vai ser sobre outra coisa. Tá bom? Tenha um dia abençoado.